Boa noite. Olá, e aí, então, tudo tá cortando o seu áudio. Vai ser melhor ficar sem o fone de ouvido mesmo. Vou chamar aqui o É, professor. Chamar aqui o professor Marcelo Camilo também. Como estão as coisas por aí? Atendimento normal? tudo bem. Estamos aí, né? Estamos aí tirando leitinho de pedra, né? É isso aí, Zé. Boa noite, A professor Marcelo Camilo. verdade, a verdade, Boa é, noite. a verdade é que os cancelamentos estão de última hora, né? Ah, meu filho não deixou eu Ah, operar. já escutei essa. Minha família falou para eu ficar em casa. É mais ou menos aí por aí, né? Mas Mas queria é. agradecer aos dois, né? Vai Por toreando, né? Vai toreando. Marcelo agradecer. Camelo, meu ídolo. Ah, É. Zé. Zé. Grande Então, mestre Zé Alfredo, hein? Tô tremendo rapaz. aqui, rapaz. Tô sentado aqui, arranjei uma cadeira firme para não balançar demais. Então, Ai, ai. Então, eu queria agradecer a todos, né? Agradecer a todos os. para não atrapalhar, né? Desligar. Os comentários, como é que a gente pode. Como é que vocês preferem? Quem tiver dúvidas e perguntando ao longo da live? A critério, a critério. Acho que você que você tem que monitorar essa questão aí para a gente poder, né? Ótimo. Eu Para a gente vou poder. anotando as perguntas e aí ao final a gente vai respondendo. Porque penso que é melhor ir ao final, até porque muitas das vezes os senhores já vão tratar essas respostas ao longo das apresentações. É, E exatamente. eu queria, né, primeiramente, agradecer aos dois por aceitarem, ter essa disponibilidade para a gente fazer esse bate-papo aqui hoje. Agradecer a todas as pessoas que estão entrando em meio a essa pandemia toda, né, a essa tristeza toda, a gente conseguir ainda um tempinho para compartilhar um pouco do conhecimento. É igual uma frase que eu vi uma vez, era um cirurgião, ele falou assim com um pequeno aprendiz, falou assim, olha, eu posso te ensinar em 10 minutos como fazer uma extração, mas eu vou precisar de 4 anos para te ensinar o que fazer se alguma coisa der errado. E acredito que é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Nesse breve tempo, a gente vai ensinar um pouco para as pessoas. E, sem mais delongas, né? Estou aqui com o professor Marcelo Camilo. Apesar de dispensar a apresentação também, ele é especialista em periodontia e implantodontia, referência nacional e internacional em odontologia, profissional com atuações e reconhecimento internacional pelo The Brazilian Institute for Advanced Dental Studies, citado inclusive no livro do professor Joseph Chocrum, por seus estudos em regeneração periodontal, e também com o professor José Alfredo Mendonça, especialista em periodontia, prótese, radiologia, mestre e doutor em periodontia na USP de São Paulo e doutor em implantodontia pela São Leopoldo e Unicamp. 2 monstros da odontologia mineira, brasileira e internacional, que eu tenho orgulho de apresentar e falar que a gente vai tratar um pouco sobre o PRF. Que É, bom, né? é, a, Ter a a- Implantec para patrocinar, né, Zé? Que bom, Depois, cara. depois nós mandamos a conta para ele A depositar o conta. jabá. Na verdade, você teve lá no consultório e a gente conversou bastante, de forma bem amistosa, né? E você brincou comigo. Ah, você pode falar mal se você quiser. E eu disse para você assim, eu só falo mal da Implantec para o Jarbas, né? Porque parceria é isso, né? A gente quer que todo mundo cresça, todo mundo desenvolva o trabalho, né?
E claro que todos nós temos os nossos erros, as nossas falhas. O importante é termos amigos, né, que possam chegar no ouvido lá e falar assim, ó, você errou aqui, quem sabe você melhora e tal. Mas é assim que eu tenho a parceria com o Jarbas é uma excelente parceria com a Implantec, com vocês, né? E eu tenho vários produtos comercializados lá, né? O Piezo, né? A câmera a Iris View e outros equipamentos de materiais, a centrífuga, enfim. Já tem o Combitote, Zé? Oi? Garoto propaganda aqui da Implantec, já tem o Combitote? Não, eu sou não. fã do Combitote. É? Sou. Então... mas enfim, é isso, a gente, essa parceria e poder falar com o Marcelo, com ele, né, é uma honra, um prazer. Eu tive lá no International Symposium de Periodontic and Restorative Dentistry em Boston, lá com o Márcio Borges, o ano retrasado, né, final do ano retrasado, e eu vi a força, né, que o Myron Nevins tem e eu realmente fiquei muito orgulhoso lá, primeiro de ver o respeito que o Marcelo tem com as pessoas lá e com a equipe, né, lá de Boston. Você realmente é um cara muito querido lá. Infelizmente você não pôde ir, não, né, teve intercorrência aí. Nós vamos no Enfim, se Deus quiser, nós estaremos lá juntos lá, né? A programação já está pronta. Para o ano que vem, E também ter a oportunidade de assistir lá o Zé Carlos Rosa fazendo a apresentação dele, né? Espetacular. Espetacular, né? Tomou um monte de porrada lá, mas ele se saiu muito bem, né? Porque tudo que é novo, né? Existe uma tendência ao pessoal de bater forte, bater contra, né? Mas assim, deixa eu virar aqui essa câmera para a gente. Deixa eu ver se eu consigo. Isso, muito bem. Deixa eu ver. Eu acho que vai ter que ser na vertical mesmo. Na vertical? Tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos melhorar aqui essa posição para que vocês possam ter oportunidade. Bom, eu acho que aqui ele vai pegar aí toda, né? Uhum. Bom, a minha imagem, Tiago, está na vertical, assim como o Marcelo. Certo. É isso mesmo? Isso mesmo. Okay. A gente não consegue fazer essa... A imagem está aparecendo para mim na horizontal. Na horizontal? Não, tá. O senhor está falando igual a própria câmera, igual eu estou aparecendo aqui, certo? O seu computador ele está assim. A imagem, dá para ver a tela do seu computador perfeitamente. Ok, tudo bem. Bom, eu tive batendo um papo com o Marcelo e qual que é a ideia principal aqui desse bate-papo, né? Nós temos a oportunidade de conversar aquilo que realmente nós fazemos, né? E eu acho assim, eu e o Marcelo, nós temos até pelas pancadas que nós tomamos na odontologia de uma forma geral, né? A gente está um pouco escolado, né, Marcelo? Já está com... O lombo está calejado. Não, é isso, o lombo está calejado. E aí, a gente encontra alguns comentários, né? E algumas ideias que são colocadas no mercado e, claro, sem citar nomes, né? A gente percebe que tem um pouco de merchandising em cima. E a gente viu, né, Marcelo, vários profissionais, formadores de opinião, falarem de produtos sem realmente uma expertise, pelo menos a médio prazo, para poder falar se o negócio é bom ou é ruim, né? Então, os interesses comerciais, claro que são importantes, eu não tenho nada contra um profissional falar né, a respeito de um produto sendo pago pela empresa.
Eu fui speaker da Nobel por 24 anos, né? Rodei esse Brasil todo aí falando da minha experiência de Nobel. Não considero isso um conflito de interesses, né? Entretanto, a gente, né, Marcelo, a gente tem que estar atentos, né, às coisas para não ficar muito entusiasmado, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Você enche seu armário de equipamentos e depois fica sem utilidade e muitas outras coisas, né? Eu sempre tive muita dificuldade com implantes novos, por exemplo. Eu sempre achei que os implantes novos deveriam entrar no mercado com uma equipe de técnicos para explicar exatamente como manipular aqueles implantes, como fazer a osteotomia para inserir aquele implante, se vai fazer TEP ou se não vai fazer TEP e tudo mais. Porque, ao longo do tempo, a gente vira laboratório de experiência de vários fabricantes e não conseguimos desfrutar daquele produto que chegou na bandeja de ouro cravejada de diamantes. Isso já aconteceu comigo e eu fico muito cuidadoso hoje para que isso não aconteça. Eu tenho, pela tecnologia PRF, eu achei assim, uma coisa que chegou muito bem. Né? Ela já chegou, já é uma terceira geração, então já foi lapidada. É claro que vai crescer muito ainda, é claro que vai aprimorar muito ainda, mas como nós dois vamos mostrar aqui hoje, nós que somos principiantes e queremos hoje dirigir a nossa conversa aos principiantes, porque aos nossos mestres nós temos pouco para mostrar para eles. A não ser que eles admirem nosso trabalho e que essa admiração seja a nossa homenagem a eles, porque realmente nós somos muito bem apresentados ao PRF, e eu me refiro aqui, naturalmente, ao professor Lionel, ao professor Reinaldo Reis, que foi o meu professor e assim, que encheu as medidas como professor. Né? Eu fico assim, muito agradecido a ele e tive, dentro do ensinamento que ele introduziu e que ele começou a nos apresentar, essa parte eu já consegui me adaptar e estou vendo o quanto ele está progredindo. Eu acho que eu preciso me reciclar com ele, porque ele tem sempre novidade, né? Que é um cara que trabalha até nos domingos, né? Nós temos visto ele fazendo cirurgias. Então, eu admiro ele muito, assim, eu gosto muito do estilo dele. Eu queria fazer uma pergunta. A gente tem aqui 5 perguntas, são talvez as dúvidas mais comuns e as mais pertinentes. E são 5 perguntas que elas vão se desenrolar ao longo da live. A pergunta vai ser para os dois, mas a título de ordem mesmo, essa pergunta, primeiramente, queria que o Dr. Marcelo Camelo respondesse, e depois, claro, o professor José Alfredo. Professor Marcelo, o que mais te chamou a atenção na tecnologia PRF e o que mudou no seu dia a dia clínico? É boa essa pergunta, né? Eu acho assim, quando eu ouvi falar em PRF a primeira vez, então eu já era escolado em células, em fatores de crescimento. Eu já tinha trabalhado com isso, como você mesmo citou. Né? Tem um trabalho nosso lá que é referência no livro do professor Richard Myron e do professor Chocron. Então, assim, quando fala que nós vamos trabalhar com biologia, que nós vamos trabalhar com células vivas, que nós temos fatores de crescimento liberados por essas células, que vão estar contidos num arcabouço de fibrina, isso eu fico assim, extremamente entusiasmado, sabe? Porque isso me vem à cabeça proliferação, diferenciação, quimiotaxia, angiogênese, é tudo que nós precisamos na nossa cirurgia.
todas as cirurgias de enxerto. Então, são 100% dependentes. Né? O enxerto, é preciso o enxerto se adaptar e se integrar ao leito. Se você tem essa ajuda já de ter fatores de crescimento e fatores angiogênicos, o vaso sanguíneo já entra no leito, então você já colou seu enxerto ali. Então, eu acho isso espetacular, sabe? Isso realmente me chama a atenção, me faz cada vez mais usar a tecnologia e, naturalmente, o Zé Alfredo vai falar muito bem disso aí, que nós já combinamos, nós passamos por uma curva de aprendizado e por uma árvore de decisões. Né? Você não pode achar que tudo você vai fazer com PRF, que tudo é BIOS, que tudo é isso, que tudo é aquilo. Eu lembro muito bem quando o osso liofilizado chegou no Brasil. Todo mundo achou que era só botar aquele pozinho ali, que estava resolvido o problema. Né? Então, não é. Né? A curva de aprendizado ela anda paralela à árvore de decisões e vice-versa. Isso é muito importante. É uma coisa para a vida toda, isso não acaba, né? Porque a ciência não para, e com certeza nós vamos tirar proveito disso sempre, porque sempre tem um indivíduo como o Zé, tá? Sempre na frente, tem o curso, ele é diretor, e lá no curso ele tem a oportunidade de mexer com 20 alunos ao mesmo tempo, já são 20 casos. Então, assim, isso nós temos que agradecer muito a ele, porque é um laboratório ali, ó, trabalhando, para nós todos. Tanto se eu faço um caso, ele faz 20 casos. Né? Então, é maravilhoso isso, a questão do curso. Eu admiro muito isso, já trabalhei em curso e gosto muito disso. O que mudou no meu consultório foi exatamente isso, me dá segurança, né? Por exemplo, nós vamos trabalhar num seio maxilar. Tem uma perfuraçãozinha na membrana, mas eu posso fazer uma membrana de PRF. E fazer o tampão da perfuração que eu fiz. Então, é um tampão biológico, um tampão autógeno, é um tampão cola, porque a fibrina é uma cola. Então, isso vai de encontro àqueles conceitos que nós aprendemos de regeneração óssea guiada, regeneração tecidual guiada, que rege o seguinte: nós precisamos de proteger o córneo. Nós precisamos de imobilizar o enxerto. Então, o PRF é uma ajuda tremenda nisso aí. Nós vamos mostrar, o Zé vai mostrar o stick bone, eu também vou mostrar o stick bone. Então, o stick bone é como se você tivesse um bloco maleável. É claro que você tem que aprender, e eu fico prestando atenção no professor Reinaldo, porque cada vez o stick bone dele fica mais stick. Né? Não esfarela nada. Então, eu vou mostrar aqui hoje, eu quero mostrar principalmente isso, a minha curva de aprendizado no stick bone. Meu primeiro stick bone esfarelou. Meu segundo stick bone já não esfarelou. O meu terceiro stick bone já ficou mais rígido e adaptou. Já pude parafusar ele lá. Então, isso realmente me encanta. E eu sei que o Zé também fez isso. Outro dia ele postou um vídeo aí de um stick bone maravilhoso que ele fez. Ele é extremamente habilidoso. Ele me mostrou os casos que ele vai mostrar hoje aí. Achei maravilhoso. Nós todos vamos desfrutar disso. Está respondido? Mais que respondido. Então tá bom. Mais que respondido. E para o senhor, professor José Alfredo, o que mais te chamou a atenção na tecnologia e o que mudou no teu dia a dia clínico? Bom, a primeira coisa que mudou e que realmente impactou é a fé na ciência. Eu vou explicar por que eu estou falando isso. Porque tanto eu como o Marcelo, nós temos muitos anos de estrada e nós já passamos por muita coisa. Eu vou falar coisas aqui que talvez algumas pessoas que estejam assistindo não sabem o que é. Distração osteogênica, uma técnica russa de aumento de ossos longos, né? E aquilo prometia fazer o aumento vertical
e a gente presenciou em necrose à vontade e perda de substância e até comprometimento estético nisso aí. Nós passamos por sistema Novum, né, da Nobel, 3 implantes segurando em posições pré-fixadas, e isso foi feito lá pro escandinavo. Quando chegou aqui, preto com branco, com índio, com amarelo, aquela confusão de raça, mistura, e aí ficava aquelas próteses, aqueles cantilevers, assim, horrorosos, né? Coisas que nós já passamos também, Marcelo me ajuda aí, o PRP, sem uma fundamentação científica adequada, todo mundo embarcou naquilo. Meu paciente ia para o hospital ou para o laboratório, tirava o sangue lá e trazia aquele vidrinho na mão para esquentar aquilo, e chegava, a gente preparava a cirurgia, ia usar aquilo 3 horas depois. Aquelas células todas degeneradas, todas mortas, né? E a gente acreditando que aquilo ia ter algum benefício, né? Mais recentemente, os biomateriais, aí, ó, que apareceu cada coisa também. O próprio implante zigomático, né? Tem seguramente 10 anos que eu não faço zigomático, né? Zigomático é o plano Z. A minha opção é o plano Z na minha clínica. E hoje com a facilidade. E o PRF, quando ele chegou, né, a fibrina rica em plaquetas, quando ela chegou, ela foi um alento. A primeira grande sacada é realmente, como o Marcelo falou, o stick bone. A facilidade de trabalhar com aquilo e daquilo estar aglutinado e você aparafusar aquele bloquinho é muito legal. Porém, eu tenho, como toda tecnologia nova, e o PRF é relativamente novo, né? Os estudos a longo prazo das reconstruções, elas estão muito, muito recentes. Eu tenho uma preocupação, o que principalmente os novos, que não têm uma curva de sensibilidade cirúrgica, o que esse pessoal vai encontrar com o PRF, que realmente não é uma panaceia para todas as necessidades nossas. Realmente não é, né? Eu sinceramente não acredito na membrana de PRF como uma barreira de médio prazo, porque não é. Isso aí nós vamos falar depois, né? Eu tive a oportunidade, além do Reinaldo, ter aprendido com o Chocrum também, e o meu primeiro, quem me introduziu no PRF foi o professor Leonel, né? E ele, um cara espetacular, um cientista, né? Um estudante voraz, né? Um leitor voraz da ciência. E eu quero agradecer aqui de público o Leonel, porque eu tive algumas dúvidas, né? A gente sempre tem algumas dúvidas, e sempre que eu tenho uma dúvida, o Leonel é muito generoso comigo, porque eu telefono para ele e ele fica lá 1 hora no telefone, me dando aquela aula, me explicando sobre a biologia, né? De coisas que... Então, assim, agora realmente mudou, não é? Quem me ensinou a trabalhar com stick bone realmente foi o Reinaldo. E eu agradeço também a ele, porque depois que eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele, mudou muito a maneira como a gente... Eu vou ter a oportunidade de mostrar aí, não é, aquele filme lá do stick bone, nós vamos passar aí para o pessoal ver de uma forma simples, como você pode fazer um tijolinho, né, de biomaterial para trabalhar assim com bastante facilidade. Eu vou roubar a palavra... o professor Marcelo Camelo disse, que é a árvore de decisão. E queria perguntar primeiramente ao professor José Alfredo, como que o senhor utiliza a sua árvore de decisão para selecionar a técnica que o senhor vai utilizar nas regenerações ósseas? Bom, em primeiro lugar, mais do que a biologia, a gente tem que avaliar o perfil psicológico, emocional e estado geral físico do paciente. Né? Outro dia eu vi um colega falando assim, bloco, né?
bloco é só no carnaval. Eu discordo, porque não tem nada que tenha na reconstrução óssea, que tenha uma necessidade de curva de crescimento, né, de curva de abordagem, para você fazer uma sausage technique. É uma técnica difícil, né? Você abrir o retalho, colocar aquele biomaterial, vir com uma membrana, estabilizar essa membrana e tudo mais. Não é? Então, essa questão também psicológica do paciente, ela conta. Não é que você vai desmerecer um perfil de paciente. Eu não quero ser mal compreendido. Não é? Mas, se chega um paciente na minha clínica, se chega o governador do estado, não é meu paciente, mas vai que o Zema chega lá no meu consultório, será, com 7 milímetros de altura óssea posterior, será que eu vou fazer uma reconstrução vertical? Ou será que eu vou fazer implante curto? Né? Então, é só um exemplo dessa questão. Né? Eu vou trabalhar com um formador de opinião, um cara que está na mídia todo dia, um cara que está falando na televisão todo dia. Será que eu vou fazer uma lateralização do nervo? Será que eu vou arriscar esse paciente ter uma parestesia aí de 3, 4, 6 meses? Então, eu gosto muito de previsibilidade. Né? E confesso a vocês que eu sou muito mais adepto dos implantes curtos do que o aumento vertical em posterior de mandíbula. Uhum. Né? Entretanto, o trabalho com o stick bone me encorajou muito a trabalhar com os aumentos horizontais associados ou não com implantes, porque a previsibilidade é muito bacana. Agora, nós estamos falando, não é, de técnicas que muitas vezes exigem osso autógeno para carrear proteína óssea morfogenética. E aí você fala assim, eu não faço bloco, porque bloco exige 2 campos cirúrgicos. E de onde eu vou tirar osso? Né? É aquela questão, eu vou ter também uma outra área cirúrgica para tirar o osso, para triturar aquilo, para particular, para poder associar o biomaterial e aumentar a previsibilidade. Não é? Então, tudo isso eu acho que é importante a gente levar aí em consideração. Né? E o senhor, professor Marcelo Camilo? Da sua técnica. Essa árvore de decisões que o Zé propôs aí é muito interessante, né? E nós temos mais outras opções, né? Em regeneração óssea guiada, o termo regeneração óssea guiada ficou um pouco popularizado e ficou parecendo que se você está fazendo aumento ósseo, você está fazendo regeneração óssea guiada. E não é verdade. Né? A regeneração óssea guiada, para ser chamada óssea guiada, ela precisa de ter uma barreira para separar as células do tecido mole do enxerto. Por isso que ela é chamada guiada. Então, são membranas de politetrafluoretileno, são membranas de colágeno, vários tipos de colágeno, e existem outras membranas sem comprovação científica que estão no mercado como membranas e como barreiras. Inclusive, eu vou apresentar uma hoje. Essas barreiras e essas membranas, elas são assim determinantes para vários casos. Por exemplo, se você pretende fazer um aumento vertical, né? Quando se fala em aumento vertical, na verdade, nós estamos falando de aumento tridimensional, porque jamais você faz um aumento vertical que não tem que aumentar na largura também. É largura e altura, né, Zé? Então, é aumento tridimensional. Um aumento tridimensional, igual o professor Máximo Simeon, professor Esteban Urban e nosso querido brasileiro, que é ponta firme da regeneração óssea guiada, professor Robert Carvalho, meu amigo, que fazem regeneração vertical de 7, 8,
10 milímetros até, você precisa de ter uma barreira. Sabe? A barreira vai servir para, conforme eu falei no início da apresentação, ela vai conter o coágulo, ela vai ajudar a imobilizar o enxerto, e isso é essencial. Você imagina que você vai colocar um enxerto particulado e esse enxerto vai ficar balançando? Como que os fatores de crescimento que nós estamos adicionando, que vão produzir novos vasos sanguíneos, vão produzir vasos sanguíneos com eficiência num enxerto com mobilidade? É impossível. Então, a árvore de decisão passa por isso. Você tem que saber qual o leito que você vai trabalhar. E como o Zé disse, que é a primeira pergunta, em qual paciente você está fazendo essa proposta? O paciente está com o coração bom, com o pulmão bom, com o fígado bom, com o sistema excretor todo bom. Esse paciente é um paciente colaborador? Ele vai comparecer pontualmente a seu consultório? Isso tudo você já fica sabendo ali no início da sua conversa. Então, eu acredito muito na disciplina do paciente e no diagnóstico correto, para que você possa escolher. Sabe? Eu acho essas técnicas mais ousadas, tipo distração osteogênica, esses blocos interpostos que eles estão colocando entre o leito e a tampa de osso que eles levantam lá para cima e parafusam isso tudo, eu acho isso também. Eu acredito nos implantes curtos também. Então, nós temos que fazer essa decisão entre implante curto, entre regeneração vertical. Quanto de regeneração vertical? É 10 milímetros? Manda lá para o professor Robert. Ou é 2 milímetros, 3 milímetros? Aí nós podemos, inclusive, usar um stick bone, usar uma placa, usar tela de titânio, usar tiras de tela de titânio, é um caso que eu estou fazendo agora, que ficou muito legal, só com tiras, não fiz a tela de titânio em todos os lugares, assim, em vez de usar parafuso, tenda, usei umas tiras, e é isso, sabe? A regeneração óssea guiada, ela realmente tem o aumento ósseo, melhor dizendo, tem opções hoje variadíssimas. A edição de janeiro do International Journal Periodontics and Restorative Dentistry traz um artigo espetacular disso aí, Zé. Aliás, a revista está maravilhosa. Tem um artigo lá do grupo do Tarnow para classificar tecido queratinizado em volta de dentes e implantes, maravilhoso. Vou mandar uma cópia para você. E outra é essa curva de aprendizado e árvore de decisões exatamente para regeneração óssea guiada. É regeneração óssea que pode ser guiada. Ok? Fechou. Muito bem. Ilustrando o que o Marcelo falou... Professor, posso dar uma sugestão? Oi? Vou te dar uma sugestão. É porque aqui na tela ela vai ficar pequena. O que eu aconselho o senhor fazer? Virar mesmo a tela do seu... Aqui, meu computador ele está assim. Então, pode segurar com a mão mesmo, assim, ó, na própria tela do celular. Segurar o quê? O computador? Não, segurar o meu celular está na minha mão. Então, o senhor vai virar o seu... a minha imagem está aparecendo de lado? A sua imagem está de cabeça para baixo, né? Ah, tá. Então, é melhor somente chegar mais próximo da tela do computador, que aí ela está um pouco distante. Mas se eu chegar, não vai cortar? Está cortando aqui, ó. Você está pegando, você está vendo a minha tela do computador inteira? Estou vendo regeneração óssea. Vou perguntar para o pessoal aí. Gente, como que está aí para vocês que estão assistindo? Está cortando a tela? A minha imagem vai aparecer assim, ó. Tá bom assim? Exatamente. Tá vai aparecer torto, tá vendo? Vai aparecer virado. É.
Exatamente. Bom, eu posso aproximar aqui e modificar a posição lá e mostrar, eu posso correr o meu computador para dar uma melhor condição, ok? Pode ser. Okay. Tudo bem. Então, exemplificando isso que o Marcelo falou, o que nós acreditamos? Nós acreditamos numa situação assim, ó, isso é um casinho relativamente pequeno, mas eu quero ilustrar que antes de fazer a regeneração, nós fizemos um enxerto conjuntivo para poder melhorar a qualidade de colágeno aí do tecido. E aí sim, num segundo momento, nós, com melhor qualidade de colágeno, nós fomos fazer a nossa regeneração. Mas, como o Marcelo está dizendo, a gente acredita num padrão de reconstrução com barreira mecânica, barreira que tem realmente um estudo de médio e longo prazo, né? E com uma imobilidade desse trabalho, né? Porque se você coloca só stick bone, na minha opinião, e eu conversei com o Marcelo, eu penso que ele pensa como eu, se você colocar um stick bone naquela situação e só colocar um PRF em cima, eu, particularmente, não acredito. Ele está perguntando aqui se consegue tirar os comentários, Tiago. Estou procurando aqui, eu não estou conseguindo retirar. O que eu sugeriria, professor? Virar mesmo o celular e aí a pessoa que estiver assistindo, ela também vira, que aí dá para ver a sua tela toda. Bom, você fala para todos nós virarmos o celular? Isso, inclusive quem está assistindo. Bom, tudo bem, vamos lá. Aí o senhor vai conseguir mostrar a tela toda. Melhorou aí? Agora você precisa perguntar para o pessoal aí. Pessoal, melhorou aí? Melhorou, sim. Tirando os comentários, eu acho que dá para ver, não é? Ok. Não é, Marcelo? Eu acho que melhorou para todo mundo, né? Melhorou. Olha lá, melhorou, ótimo. Tá, estão me dizendo que melhorou e está ótimo. Mas o comentário está passando aí na imagem. O Tiago não está conseguindo tirar o comentário ali. Mas... Bom, então, o que nós acreditamos? Nós acreditamos na imobilidade do biomaterial associado ou não com autógeno, para que você não tenha uma perturbação, não é? E uma invasão de fibra colágena nesse leito. Não é verdade? O que você acha disso, Marcelo? Eu acho que... Não é? E agora sim, né? Depois, sobre a membrana, nós fizemos lá a colocação aí de PRF, membrana de PRF, para melhorar a condição aí, não é? De uma condição de uma fibrina de qualidade, estocando, vamos dizer assim, fator de crescimento e células mononucleares, né? Que vão nos ajudar aí na reação imunológica, não é? Eu saio do ar aqui um pouquinho, Zé. Então, assim, a pergunta que você me fez, e completando o que você disse, a membrana de APRF sobre a barreira, ela é umas boas-vindas ao periósteo. O periósteo Sim. vai se assentar sobre a membrana de APRF e a celularização, a angiogênese, a diferenciação celular do periósteo vai ser extremamente aumentada sobre a membrana de APRF. Isso é importantíssimo, porque quando nós usamos essas barreiras, nós queremos que essas barreiras fiquem debaixo da gengiva, fechada, para que não haja nenhuma interferência do meio oral dentro da nossa cirurgia. E se porventura houver alguma deiscência, não é? Esse PRF, essa barreira estará realmente ajudando aí, colaborando para evitar uma contaminação, né?
Então, eu queria mostrar uns 4 ou 5 exemplos. A ideia aqui não é mostrar planejamento de caso, tomografia, implante, não. É mais ou menos fazer em en passant, colocar aqui uns 5 exemplos aqui daquilo que a gente faz no dia a dia, não é? Isso então, mesmo. nesse caso aqui, nós extraímos 3 dentes, colocamos 2 implantes e o stick bone foi feito para nos dar uma estabilidade ali naquele leito e sobre ele não acho que é necessário uma membrana absorvível, né? Porque esse reborde, esse alvéolo será preservado aí só com stick bone e aí sim as membranas, pura e simplesmente, eu acho que elas são capazes aí de nos ajudar nessa questão, não é? Sim, senhor. Essa questão aí da regeneração também, que nós para não perder nosso tempo, vamos passar para o final do caso, não é? E nós estamos conversando sobre essa necessidade de nós termos uma boa barreira para que nós possamos dar estabilidade aí nesse tecido. Tá? E aí sim, sobre ela, nós colocamos várias membranas aí, não é? Para receber esse periósteo, né? E para dar, entre aspas, né, aquela vitaminada, né? No nosso enxerto que está sob aquela membrana naquela área. Eu separei esse pequeno caso porque, em algumas situações, no passado, numa situação como essa, em que nós gostaríamos de ter um pouquinho de reconstrução horizontal, talvez usasse uma membrana. Mas hoje, com o stick bone, com a estrutura que o stick bone nos dá, a gente consegue fazer ali uma reconstrução. Ali nós fizemos um enxerto gengival também, para melhorar a qualidade de colágeno e as membranas sobre esse stick bone aí, dando uma condição melhor. Eu quero concordo com você também, Zé. Sim? Essas concavidades, né, são muito bem passíveis de ser preenchidas com o stick bone, né? Porque a própria concavidade já ali acolhe aquele stick bone, evitando pressão do periósteo sobre ele. Muito bem colocado esse caso. E eu quero pegar o gancho desse caso um pouquinho maior para falar aí, né, para mostrar para quem não teve oportunidade de ver, o que eu chamo, esse nome, eu batizei de mega membrana de PRF. Né? Na verdade, é uma forma de nós fazermos uma membrana de PRF grande o suficiente para cobrir uma área maior. Porque às vezes a gente coloca essas pequenas membranas de PRF e essas pequenas membranas, elas acabam se deslocando durante a sutura e tudo mais. Então, eu fiz aí uma pequena animação, não é? Onde nós, após a prensagem, 3 minutos da nossa membrana, a gente vai fazendo ali um entrelaçamento desta forma, né? Com 6 membranas, você consegue fazer uma membrana de 3 a 4 centímetros, não é? De largura e altura. E aí nós estamos gotejando sobre ela ou o IPRF, ou mais fácil, o LPRF, que é centrifugado junto com a APRF. Né? Então, a gente faz uma prensagem. Quando se dê IPRF, pode-se também usar o LPRF, que nós temos o mesmo efeito. Né? Então, nós fazemos ali um entrelaçamento, né? 3 gotinhas ali do LPRF ou IPRF, e a gente vai acomodando ali aquelas membranas que foram pré-prensadas. Eu acho que talvez 2 minutos sejam suficientes, tendo em vista que nós vamos refazer uma prensagem frente e verso, né, com gotejamentos ali do LPRF, onde vai aglutinar junto com a prensagem, ele faz uma função de cola. Não é? E depois a gente inverte no verso, a gente também faz ali o efeito de cola. Né? Então, agora, se a gente prensa inicialmente muito, ela fica muito fina. Então, a gente, pelo trabalho que a gente tem feito,
eu acredito que, inicialmente, a gente faz uma prensagem durante 2 minutos, para depois nós fazermos essa prensagem de 5 minutos frente e verso. Como nós temos ali várias membranas superpostas, 10 minutos de prensagem nos dão uma espessura com qualidade de trabalho muito interessante e com um padrão de adesão que nos permite realmente trabalhar. Olha que bacana que fica o tamanho dessa membrana. Para os casos maiores, né, ela não se desfaz, né? Ela fica mais ou menos ali uniforme. Né? Nós estamos medindo ali 3,5 centímetros. Agora, fazendo o comercial, né, da Implantec, é diferente realmente os tubos daí do Chocrum. É realmente diferente. Né? Eu já fiz experiência com vários tubos aí do mercado e esse tubo realmente é aquele que a gente fala com uma boa qualidade. Eu separei esse artigo dos sul-coreanos, né? Eles fizeram um trabalho em caninos, em vivo, e fizeram uma avaliação de membranas absorvíveis e não absorvíveis, utilizados junto com o osso heterólogo, a membrana absorvível e não absorvível com trifosfato de cálcio e a membrana de PRF com o biomaterial e o trifosfato de cálcio. E eles concluíram no trabalho que realmente o LPRF ele funciona como uma excelente barreira aí, em lugar das não absorvíveis ou absorvíveis. Eu faço uma ressalva nesse trabalho porque eu acredito nesta função para o seio maxilar, né? Uma cavidade de 4 paredes, né? Ou para um alvéolo. Mas não acredito nesta substituição quando nós falamos de, como o Marcelo muito bem falou, regeneração óssea guiada. Né? Temos ali o caso também da exodontia. Eu tenho feito com muita frequência, aliás, eu só faço hoje exodontia usando os plugs de PRF, porque elas têm 2 funções. Primeiro, me dá uma turbinada celular ali, de fator de crescimento no meu alvéolo, e eu creio que realmente ele ajuda a preservação óssea. Em segundo lugar, para evitar que, por melhor que seja a nossa sutura, não é? Porque nós não iremos fazer ali um deslize coronal do retalho para fechar isso, claro que não. Porém, a gente evita a entrada de fragmentos aí, de alimentos e tudo mais, né? Nessa questão. Né? E uma outra questão interessante com relação à proteção palatina. Porque em algumas situações a gente tem que crer na ciência, né? Você tem que acreditar nos trabalhos, você tem que acreditar no que a ciência está testando in vitro, in vivo, e sob o ponto de vista de microbiologia e microscopia. Entretanto, tem alguns resultados que a gente percebe com muita clareza clinicamente. E talvez de todos os nossos procedimentos clínicos com a utilização do PRF, talvez a proteção no palato para os nossos enxertos, e agora eu tenho feito com mais frequência a dermoabrasão, como nós mostramos aí, para remover o nosso enxerto de qualidade, né? Com excelente colágeno. E aqui vai uma dica de sutura. A gente faz uma sutura em massa, não é? Entre o nosso retalho, a nossa área de doadora e o forame palatino. E depois a gente faz sutura em massa como se fosse um garroteamento. Aí está uma sugestão de sutura para nós colocarmos e retermos, não é, o nosso PRF. É muito simples. Eu sugiro que vocês façam com apenas 2 membranas de PRF prensadas umas sobre as outras, não é? Intercalando aí o LPRF. A gente faz essa sutura no bordo e depois, porque é uma dificuldade, né, você suturar essa membrana dessa forma. E se você faz uma sutura dessa maneira, você apenas puxando os bordos ali, você vai aprendendo, não é, essa membrana, deixando ela estável nesta área.
o uso da fibrina rica em plaquetas nesta região doadora é sensacional. O resultado em relação à dor, em relação à velocidade de cicatrização, eu tenho visto clinicamente como é que isso acontece, não é? Nós estamos fazendo um trabalho de avaliação de boca dividida, né? Usando o cimento cirúrgico de um lado, o PRF do outro, e nós estamos tocando esse trabalho. Eu penso que em breve a gente vai ter subsídio para fazer uma publicação nessa questão, né? Apesar de ser bastante subjetiva a avaliação, porque isso é uma avaliação visual, né? A gente realmente percebe que imediatamente após a sutura, nós temos uma hemostasia fantástica aí desse trabalho, né? Ela é subjetiva, mas ela é real pra caramba, né, Zé? Não é verdade? Melhorou o conforto do pós-operatório desses pacientes, aí, com certeza absoluta. Muito legal, muito legal. Demais, demais. Porque se realmente ela faz, né, se ela ajuda, né, se os trabalhos avaliando as feridas, né, extraorais com o PRF, imagina o que ele vai fazer com o palato, né? E essa forma de sutura, como nós mostramos ali, realmente ela nos ajuda a encaixar e travar esse PRF de forma assim mais rápida, né? Agora, o seio maxilar não é o assunto de discussão, mas sim o stick bone. Aí o meu agradecimento público ao Reinaldo, porque a Implantec, no nome do Jarbas, me fez o convite para vê-lo falar lá, e eu fui vê-lo, e realmente ele agregou demais a minha clínica, me ensinando a fazer o stick bone, né? E a questão do stick bone, pessoal, eu sugiro que vocês façam. Ali nós estamos coletando o SPRF, não é? E depois dessa prensagem aí das membranas, nós pegamos o exudato no fundo da bandeja e ele acaba dando ali vamos dizer, uma acelerada aí no processo, né? Esse é o protocolo que o Chocrum está usando atualmente, não é? Então nós temos aí, nós estamos hidratando o biomaterial com o SPRF, não é? Que é o tubo verde, né, de vidro. E aí depois nós passamos algumas gotas do LPRF para ajudar a acelerar esse processo. Então a gente sugere que vocês façam o stick bone enquanto vocês estão trabalhando, para não ficar parado, né? Dá uma paradinha lá no levantamento do seio, trabalhe um pouquinho, né, o stick bone. Uma vez que esse líquido aí na bandeja esteja geleificado, né? Vejam, ele está geleificado. A gente vira aí, né, o stick bone e continua dando uma prensada, né? E agora, com uma agulha mais grossa, a gente faz a coleta aí do SPRF e vamos injetar não só na parte superior, mas também no meio do corpo, não é, do stick bone. E o stick bone fica muito bem feito quando você não tem pressa, não é? Você vai trabalhando o seu enxerto ósseo ou o seu seio maxilar e a cada 5 minutos dá uma paradinha, né? Dá uma hidratada aí com SPRF. Quando o líquido está geleificado, a gente vira o PRF e vai fazendo aí, não é, esse pequeno bloco aí, veja que está geleificado, tá vendo? E aí a gente vai girando isso e vai realmente prensando. Se nós gastamos aproximadamente uns 20 minutos para fazer isso, né, ou 30 minutos para fazer um stick bone bem feito. Olha como esses grãos estão realmente agregados, né? Como o Marcelo falou, você consegue usar um parafuso de cabeça expandida, né? A Neodente tem um parafuso muito barato, né? E muito eficaz, né? Os parafusos de cabeça expandida ali, para poder fazer a fixação. Evidentemente que nós não queremos fixar, claro, fisicamente esse bloco, né? A gente quer dar uma estabilidade nele e servir a cabeça expandida como um stop para que a membrana, aí sim, uma membrana absorvível de colágeno, pode ser, eu gosto muito da Jason, né?
da Gleitlich ou da BioGuide, né? E elas nos dão uma certa elasticidade e com um stick bone estruturado como esse, a membrana pode repousar aí com firmeza, né, com tensão em cima desse biomaterial, apoiando, evidentemente, aí na cabeça expandida. Olha como esse bloco aí... Agora, você imagina se nós temos uma pequena perfuração nessa membrana do seio maxilar. Veja como esse bloco vai estabilizar nessa área sem se perder lá no antro sinusal, não é? Como acontecia quando nós colocávamos simplesmente os nossos grânulos. Aí você vai fazendo pequenos bloquinhos, né? Você vai acomodando pequenos bloquinhos aí e veja que ele não se desfaz, mesmo com a pressão da cureta, com a pressão do condensador, ele fica estruturado, ou seja, imagina que se você tem ali uma pequena perfuração, você coloca ali 2 ou 3 membranas prensadas, como nessa técnica aí da mega membrana, né? Que a gente deu um apelido para isso, mega membrana. Você põe 2 ou 3 barreiras, 2 membranas prensadas uma sobre a outra, você protege aquela pequena perfuração e vem aí com o bloquinho do stick bone. Não uso há muito tempo membranas absorvíveis, não é? De colágeno ou membranas não... membranas de absorção rápida. Não é? Realmente, o meu trabalho em seio maxilar, realmente é todo ele direcionado, né, para essa área aí. Marcelo. Muito legal, viu, Zé? Muito legal mesmo. A nossa combinação foi muito boa, porque você colocou essa parte preparatória e de manipulação do PRF, né? Que eu não vou apresentar, eu já vou apresentar o caso clínico direto, e agora vocês todos que estão assistindo já têm noção como fazer, porque não tem nenhum mistério você preparar um stick bone. É claro que, completando ali que o Zé falou, da mesma forma que nós selecionamos nossos pacientes para regeneração óssea guiada, nós também selecionamos nossos pacientes para PRF. Né? As taxas sanguíneas dos pacientes têm que estar todas em cima, vitamina D importantíssima, vitamina C, vitamina E. Então, vocês tenham atenção para isso. Naturalmente que todos os detalhes, né, maiores, para como colher o sangue, a venopulsão e a preparação disso aí, vocês têm um grande professor aqui em Belo Horizonte, que vem em Belo Horizonte praticamente todo mês na Implantec, que é o professor Reinaldo, e aproveitem, porque realmente é espetacular. Então, eu queria compartilhar com vocês esse caso, né, que foi o meu primeiro caso. Então, eu quero mostrar para vocês 3 casos na sequência da minha curva de aprendizado. Vocês vão ver algumas diferenças para aquilo que o Zé mostrou e a evolução que eu tive. E eu vou falar a dificuldade, qual foi, por que aconteceu. Todos os casos deram certos, mas eu senti a dificuldade. Então, esse caso se apresentou dessa forma, isso é apenas um lado, né, posterior, superior, esquerdo, de uma paciente de 60 anos de idade, com essa limitação óssea, né, uma largura insuficiente, uma altura insuficiente também, e com um seio maxilar limpo, né, sem patologia. E essa era o aspecto clínico, né? Uma extrusão acentuada aí do segundo molar, e isso já é um problema muito grande, e ela teve muita sorte nesse caso, porque não houve envolvimento das furcas desse dente. Então, tinha um tecido queratinizado bom também, isso era importante para nós, e eu resolvi começar esse caso por esse lado. Então, usei esses parafusos, são os parafusos que a Straumann lançou em 1990, quando eu estava em Boston, e esses eram os parafusos para você ganhar altura. Ele não é um parafuso de cabeça expandida, como o Zé explicou, mas ele tem esse pescoço mais largo, que vocês estão vendo, a rosca está lá dentro do osso,
E ele serve bem para fazer esse espaçamento que eu quero, para ter um aumento da largura desse rebordo. Já foi colocada ali dentro uma membrana de APRF e já um pouco de stick bond também, né? Então, vocês vão ver aqui que, nesse caso, eu estava fazendo o meu stick bond e não trabalhei tanto no stick bond. Então, quando você vai manipular, ou seja, quando você vai tirar seu stick bond da bandeja e levar para o leito, seja ele o seio, seja ele um rebordo, que você vai aumentar a largura ou a altura, ele começa a esfarelar, soltar as partículas do biomaterial ou do osso autógeno, o material que você tiver usado, ou uma combinação de autógeno e biomaterial. Vocês estão vendo aí uns grânulos soltos, e essa parte vermelha que vocês estão vendo por cima era a membrana que a gente usava, que eu não uso mais, de LPRF. Era feita, não usava o APRF, fazia o stick bond com o LPRF e fazia uma membrana também de LPRF e colocava. Para depois de tudo, a gente, sobre a membrana de LPRF, nós colocávamos, então, o APRF sobre ela. Nesse caso aí, nós usamos uma JSON, da Straumann. Nem sempre eu parafuso minhas membranas, sabe, Zé? Então, essa membrana aqui, dou essa dobrada aqui, que eu sempre lembro do professor Buser, com a técnica de double layer membranas, e dei essa dobradinha para não recortar, e ela estava bem assentada. O retalho, foi a primeira vez que eu escovei um retalho com as escovas de Chocru e obtive cicatrização por primeira intenção facilmente, sem nenhuma intercorrência na cicatrização. Isso aí deve ser qualquer coisa entre 15 e 20 dias de pós-operatório. E, em seguida, eu não espero só 4 meses para minha cicatrização. Esses casos meus, todos que eu vou mostrar que já tem implante instalado, eles têm 10 meses em média. Então, aí 10 meses depois, instalei 2 implantes e, em seguida, refizemos a mucosa queratinizada vestibular, que tinha sido consumida do momento da escovação do retalho. O que significa escovar o retalho? Significa fazer aquela incisão undermine. Você solta o periósteo para que o retalho seja movido em direção oclusal. Você quer fechar sua cirurgia. Eu não quero que meu enxerto fique exposto ao meio bucal. Então, assim, eu não poupo esforço, nem incisão, nem lâmina, troco de lâmina várias vezes, e agora, com a novidade da escovação, eu tenho usado, para casos como esse, a escova de Chocru, que é um instrumento que é um conjunto de instrumentos que parece uma enxada, e que você vem passando por dentro do retalho, no periósteo, como se estivesse escovando esse retalho. É impressionante como isso solta, como isso avança coronalmente. Vocês viram ali que eu não tive nenhum problema, e depois de fazer esse enxerto livre de gengiva, aí, eu instalei os provisórios sobre o implante. Vocês viram que conseguimos resolver aquela recessão do molar também, e aí está. Esse paciente está aí com esse caso, esperando agora uma baita regeneração que nós vamos fazer daqui para lá. Ela tem mais um dente aqui, um pré-molar, um canino aqui, e depois do canino só tem o primeiro molar do outro lado. Então, com implantes que tinham sido instalados, implantes muito largos, em rebordos muito finos, que eu tive que remover todos os implantes, e agora vamos regenerar esse rebordo. Então, eu quis primeiro fazer esse aqui, com o intuito mesmo de aprimorar minha curva de aprendizado. Esse foi meu primeiro caso, né? Foi logo que eu terminei o curso com o professor Reinaldo, e esse foi o primeiro caso que eu fiz, e eu conduzi esse caso por 1 ano, agora deve ter mais ou menos quase 1 ano e meio, né? Porque já tem isso tudo, é impressionante como é que o tempo passa rápido.
Em seguida, nós temos eu vou precisar de mudar aqui meu... Um outro caso que eu gostaria de compartilhar é o caso que eu tive o prazer de fazer com as professoras Graça e professora Vanessa Frazão. Fizemos juntos, um caso bastante interessante, porque eu propus para elas fazer também com o stickbone, porque, vejam bem, eu queria aqui usar stickbone PRF. Por que vocês acham que eu queria? Porque eu falei, gente, esse negócio infeccionado, eu tenho um arcabouço de fibrina que, celularizado, o Zé chamou a atenção dos leucócitos, e nós temos também granulócitos, neutrófilos, né, que são aquelas células, vocês devem lembrar, que chegam fagocitando. Então, ela chega e faz uma limpeza celular para mim no meu leito. Eu acho isso interessantíssimo, como eu chamei a atenção para vocês, essa parte biológica celular da filosofia de tratamento com PRF, eu acho isso muito legal, porque isso é verdade e é autógeno, eu não estou acrescentando nada do lado de fora, é do próprio paciente. Por isso eu estou chamando a atenção da saúde do paciente. O paciente que tem deficiências de saúde, ele não tem essa celularização, ele não tem essa angiogênese maravilhosa. Nós precisamos ter um risco cirúrgico bastante rigoroso com o nosso paciente. Não significa que você vai dar bomba no paciente, mas significa que, às vezes, você precisa encaminhá-lo ao endocrinologista, ao clínico geral, para colocar as taxas sanguíneas, né, nos devidos lugares, para que você possa colher, fazer a venopulsão, colher o sangue do paciente e transformar aquele sangue num concentrado rico do que você deseja, que são fatores de crescimento e células, para te ajudar, né? É muito interessante as funções dos fatores de crescimento, né? Por exemplo, o PDGF-BB, ele é sinalizador, ele recruta a célula. Você imagina a quimiotaxia, que é isso, você imagina a biofísica, a bioquímica, a biologia disso funcionando, é uma coisa realmente espetacular, né? E aí, esse paciente, embora tenha essa periodontite crônica avançada, né, do adulto, era um paciente saudável, né? Eu pedi para ele todos os exames de sangue e ele realmente, a proteína C reativa estava alta e nós conversamos e devido a todos os resultados do exame dele, nós chegamos à conclusão que a proteína C reativa estava alta por causa desse processo infeccioso que ele estava aí, essas bolsas, esse processo inflamatório agudo, né, drenando. E aí, então, o retalho rebatido e feito o debridamento, né? Você vê que aqui é uma oportunidade boa para a gente avaliar como o processo inflamatório, né? Quando ele opera em conjunto com esses efeitos destrutivos do trauma oclusal, né? Tem essas configurações bizarras aí, esses undercuts no osso, isso tudo, né? Eu acho isso tão triste, né? Que você levanta, a gente gosta disso, porque a gente gosta de consertar isso. Mas naquela hora que você vê, você vê, puxa vida, que prejuízo que esse cara teve, né? Mas vejam bem, então, os dentes, sabe, né? Os problemas que ele tinha, uma raiz fraturada, essa raiz é fraturada há não sei quanto tempo, esse central. Olha o cálculo onde estava. É cálculo até no ápice, né? A lesão de Furca no primeiro premolar, vocês viram lá na radiografia, uma tremenda lesão. Então, esse foi o meu primeiro stick-bone autógeno. Por isso que eu jamais faria outro stick-bone autógeno como esse. Por quê? Tem um grande erro aí, que é o tamanho da partícula. Nós não podemos fazer enxerto particulado autógeno com granulação tão grande.
O professor José Carlos Rosa chama atenção disso nos cursos dele e ele tem toda a razão. Nós poderíamos aqui, ó, usar partículas desse tamanho aqui, né? Esse tamanho aqui é indesejável, porque é mais difícil de incorporar. Se você estiver usando um bloco, como o Zé chamou a atenção, é outra coisa. Porque o preparo do leito para você instalar um bloco é diferente. O bloco vai ser parafusado, imobilizado. O conjunto bloco ósseo vai ser imobilizado. Aqui não. Mas vejam que, ainda assim, com a ajuda do arcabouço de fibrina, que vocês podem ver aqui claramente, né? Você pode manipular isso como o Zé manipulou. Eu resolvi, então, colocar ele como se fosse a parede vestibular ausente, e sobre ele eu preparei outro stick bone com BIOS, que foi o biomaterial que eu escolhi. E nessa época eu gostava de pregar as minhas membranas prensadas de APRF sobre o stick bone, porque já que eu ia colocar membranas sobre ele, eu já colocava lá no meu prato preparatório de stick bone, eu já pegava a membrana e instalava sobre o stick bone e ele já vinha colado, né? Porque uma coisa vocês podem ter certeza, se estiver trabalhando com PRF, você vai colar, sabe? Tudo vai colar. Por quê? Porque a fibrina é uma cola. Eu não sei quem lembra aí, e assim, talvez, deixa eu me ver, de 15, 20 anos atrás, era comum no mercado você encontrar uma cola de fibrina spray. Você chegou a usar, Zé, alguma vez? Usei. Era super interessante. Você colocava seu enxerto particulado e dava assim como se fosse usando um laque. Dava aquela imobilizada. Não era uma coisa assim? Laque? Agora você foi lá atrás, hein? Tirei lá do fundo do baú. Aliás, eu não sei por que sumiu. Na verdade, isso existe no meio médico, sabe? Esse até não sei o que é. Viu? Pois é, essa geração não usou laqueira. Laqueira era como manter o penteado das mulheres, não ter cabelos ao vento, sabe, Tiago? Não podia ter, era tudo grudadinho na cabeça. Mas aí, então, os implantes foram instalados simultaneamente. Aqui, o trabalho era esse mesmo, tinha essa ousadia. E aí, então, pus só uma taxa aqui, numa BioGuide. E, veja bem, eu adoro isso, porque todas as cirurgias que eu fiz com essa técnica do PRF, eu não tenho mais problema de cicatrização por primeira impressão. É claro que nós vamos sempre procurar relaxar o retalho, nós sempre tirar a tensão do retalho. Isso aí está implícito em regeneração óssea, seja ela regeneração guiada, seja PRF, seja stick bone, você relaxa o retalho, não tem tensão na borda do retalho, você não quer, ninguém que faz enxerto ósseo quer o enxerto exposto no meio bucal. Então está aí, relaxado, escovei também com escovas de chocrum, e isso aqui é 15 dias, e aqui já também com o enxerto de gengiva, ainda precisa fazer aqui uma plastia, né, nesse enxerto de gengiva, e nós abrimos esses espaços aqui, porque nós estamos fazendo um estudo, Zé, de reconstrução de papila, sabe? Aqui eu vou dar uma cancha para vocês e vou mostrar como é que eu tenho feito aqui uma parte disso. Aqui já o rebordo conseguido, né, no pós-operatório, a largura que nós temos agora, uma camada generosa de tecido queratinizado por vestibular, e isso aqui sugere uma estabilidade tecidual muito boa, né? E aqui já um enxerto pediculado do palato, que eu vou mostrar aqui como que eu chamo de gravata, né? É como se pegasse uma gravata e jogasse ela nas costas. Então, aqui, se vocês não quiserem errar, não façam pequeno. Isso tem que ser grande mesmo. É uma cirurgia, assim, você vai usar o palato do cara, a troco de uma papila. Mas aí, o troco é esse aí, ó. Então, você consegue, tá vendo? Uma visão oclusal, ó. O enxerto foi tirado aqui, tá vendo, Zé? Foi tirado aqui, vai para trás aqui um pouco ainda, chega aqui, você faz uma incisão
oblíqua aqui, ó, Zé, e outra aqui, para você virar, fazer a curva do enxerto. Ele vem aqui nessa horizontal e aqui oblíquo para ele virar nesse sentido aqui. E se você faz um paute aqui para o vestibular, esse paute deve ser o mais oclusal possível. Você desepiteliza essa ponta que vai ser envelopada aqui. Então, você tem, na verdade, o paute é um envelope que você envelopa a ponta do enxerto aqui. Então, o enxerto é pediculado e envelopado. E esse istmo aqui, você desepiteliza ele também, e com a sonda você perfura. Da mesma forma que a gente perfura o osso, eu resolvi perfurar a gengiva para produzir um sangramento aqui, para nutrir esse istmo aqui, que eu tive insucessos antes de conseguir esse sucesso. E, em seguida, uma vista vestibular, e aqui mais adiantada a cicatrização, já sem a sutura. Agora, isso aqui já está bem cicatrizado, eu não achei a fotografia, não sei o que eu fiz com essa fotografia, está lá em algum lugar, mas nós já estamos aqui preparando para fazer esse outro aqui. Então, esse caso aí é o meu segundo caso de stick bone, e que eu achei assim também bastante interessante, pelo fato de sair daquele vulcão de pus para isso aí, né? Sem ter uma fase intermediária. Tirou, limpou, lavou, e, aliás, Está novo. Tá novo. Comentei com o Tiago, e até quando eu fiz uma cirurgia lá com a doutora Bruna, estava lá no consultório, a única vez que ela deu o prazer de aparecer, e eu chego num momento que dê tudo limpo, que eu lavei, debridei, que eu falei assim, agora tá bom, eu não mais uso soro nem água destilada para irrigar. Aí eu passo a usar o LPRF. Toda hora eu dou uma irrigadinha de LPRF. Então, já preparando meu leito, segura aí. Porque se eu sei que tenho neutrófilos no meu LPRF, então o neutrófilo vai ficar lá no tubo parado, não, você vai ficar no leito lá trabalhando para mim. Cosme e Damião, meus neutrófilos. Então, isso aí. Não sei qual o valor científico que isso tem, mas é uma ideia que eu tenho e eu acho que vale a pena tentar. Show, e depois, então, o último caso que eu quero compartilhar com vocês é este aqui, que é o caso que eu acho mais emblemático, porque foi muito arriscado e que assim, a paciente era uma paciente bastante sofrida, né, gente? Se contar para vocês, aqui, ó, eu pus uma broca aqui, ó, a broca entra aqui, porque não toca aqui, porque toca só aqui, ó. Essa moça viveu a vida inteira, ela deve ter 45, 46 anos, não lembro bem agora, por aí. Essa era a oclusão dela a vida toda. Ia ao dentista, ia fazer limpeza, ninguém nunca fez um comentário sobre a oclusão dela. E ela veio do ortodontista, o professor Heloísio Leite, que me encaminhou esse caso, então, e ele estava preocupado com essas recessões e tudo. Eu falei, nossa, Heloísio, tudo classe 3, né? Que dificuldade. Então, pedimos a tomografia, que eu vou compartilhar no final, mas eu falei com ele, e ela queria fazer Invisalign. E isso aqui, desse jeito, você começar um Invisalign desse jeito, aí não é indicado. O Heloísio falou, não vai dar. Eu falei, e se eu fizer um ajuste oclusal? Eu falei, faz aí, vamos ver. Então, eu fiz um ajuste oclusal e fiz um enxerto de gengiva aqui bem pequenininho, raspei bastante, preparei e colhi osso autógeno, porque eu queria recobrir isso aqui, nesse nível aqui, ó, da altura do osso interproximal, porque vocês vão ver na tomografia que na vestibular não havia osso. Isso aqui é a ponta do canino, está aqui, o ápice do canino. E essa aqui é a membrana Lamboni,
Quem conhece aí sabe as perfurações que eu fiz para expor os vasos sanguíneos do leite e aqui uma esponja de colágeno que foi colocada na área doadora. E meu É uma stick lâmina bond heterônica bovina, né, Marcelo? é. E aqui, tá vendo? Então coloquei o mais alto que eu podia usar, colocar meu stick bond. Esse é um stick bond 70% autógeno. Tem 30% só de biose. Por que que eu fiz isso? Puxa vida, eu vou botar em cima aqui da raiz. Vocês vão ver a tomografia, não tem osso aqui. Eu vou tentar fazer dessa forma. E ela concordou de que eu colhesse o osso do mento, né? E aí nós partimos para isso, parafusei o lambone e recortei ele aqui e passei ele no espaço interproximal. Isso é 15 dias de cicatrização. E aí já tinha evoluído bastante o tratamento com Invisalign e o ajuste oclusal. Nós fizemos assim, fomos fazendo todo mês que ela vinha, fazia um pouco de ajuste oclusal. Teve uma época que foi de 15 em 15 dias. Então, assim, foi uma parceria muito boa, o ajuste oclusal e o Invisalign. Nós melhoramos um pouco essas recessões, tá vendo? Do canino, principalmente. E essa era a nossa paciente quando ela chegou. Né? O canino inferior do lado direito, ó, tinha só que talvez 2 milímetros de osso dentro do rebordo. O lateral já tem até um espessamento do ligamento periodontal aqui no ápice, mostrando total ausência de osso, como vocês viram ali para o vestibular. E fomos avaliando aí o central com um pouquinho de osso melhor. E aqui já o resultado, né? O canino esquerdo. Isso aqui é 120 dias de pós-operatório. O incisivo lateral teve um ganho bem maior. E premolar e canino. Marcelo, mas que vontade de fazer uma histologia aí, hein? Pois eu falei para ela, olha, sabe o que vai acontecer? A chance de você perder esses dentes, que eu não sei se vocês repararam, ela tem só 3 incisivos, né? Aí. Muito grande a chance de você perder. Se você tiver um trauma, aí você vai perder esse dente. Então, esse enxerto que nós vamos fazer aqui, ele não vai ser em vão, porque se você precisar de implante, você já vai ter um osso aí, talvez até tenha que aumentar mais o osso, mas ela não queria perder os dentes, sabe? Ela é daquele paciente, assim, determinado. Então, eu achei muito bom. Eu gosto de pacientes determinados, eu também gosto de fazer esse tipo de cirurgia. Né? Então, era isso aí, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Nosso tempo venceu, Thiago? Não, graças a Deus agora as lives, elas não são somente de 1 hora. Então, eu pediria para vocês ficarem mais 3, mais 4, 5 horas, se fosse possível. Vamos virar o celular? Não, Thiago. Oi. Tem uma pergunta aí que todos os meus alunos me fazem, os colegas, enfim. E aí eu decidi fazer isso por escrito, porque quem tiver vontade pode fotografar a tela aí depois, né? Essas duas perguntas aqui são perguntas que não querem calar, né? Qual o tempo de reabsorção da membrana de PRF? E quanto tempo a malha de fibrina permanece consistente no stick bone, não é? E aí eu comecei a estudar, fui para a internet, olhei um monte de trabalho, li alguns artigos essa semana, até monografias. E, no final das contas, com um monte de informação que eu tinha, eu liguei para o meu guru, né? Um dos meus gurus, que é o professor Leonel Oliveira, e tive uma discussão com ele, conversamos, e ele generosamente me ajudou aí nessas questões. A ideia aqui realmente é fazer uma avaliação muito simples, né?
Isso é dos pequenos diagramas que eu faço nas minhas aulas, mas a gente tem que lembrar que essa matriz de fibrina ela tem que ser entendida aqui como material autógeno temporário, né, e substitutivo. Né? Primeira coisa é isso. Segundo, que ela permite acomodar essas células aí que vão reconstruir essa matriz proteica, que é a base de sustentação desse novo tecido que vai ser feito aí. Na maioria das vezes, nós queremos realmente o tecido ósseo, né? Então, essa migração aí dessas células, ela é muito rápida, não é? E ela faz através aí dos vasos sanguíneos, né? Porque a angiogênese, nesse momento, é muito rápida, né? Então, eu coloquei 3 itens aí, que o pessoal pode fazer uma fotografia, se for possível. Então, por esses estímulos locais aí, né, fator de crescimento, essas proteínas bioativas aí, como a fibronectina, a vitronectina, né, que são indutores da osteogênese, e são agentes de transformação dessas células progenitoras em osteoblastos, né? Então, o primeiro que acontece é uma colonização dessas células progenitoras com intensa deposição de colágeno. Isso acontece antes de 7 dias, não é? 2, 3, 4 dias já está tendo, através de uma rápida angiogênese, essa colonização dessas células osprogenitoras, né? Isso aí em 7, 14 dias. Se a gente pensa que através dessas técnicas de compactação da matriz de fibrina pelo sistema de centrifugação, né, nós vamos aumentar bastante o tempo, podemos chegar até 3 semanas. Então, se eu tenho realmente ali uma fibrinólise por substituição, essa é a palavra de ordem. Fibrinólise por substituição. Então, não é que essa fibrina desaparece e depois vão chegar outras coisas, não. Não, existe um tempo de transformação dessa matriz, não é? E vai chegando aí os fibroblastos, aí, as células mesenquimais diferenciadas, os capilares sanguíneos, né? Uma nova matriz do colágeno. E isso vai sendo de forma dinâmica. A substituição desta rede de fibrinas, onde nós temos esses leucócitos que nos ajudam aí no processo imunológico, né? Essas plaquetas com liberação de fatores de crescimento, principalmente endoteliais, né? E aí, depois, num segundo estágio, vem a diferenciação em osteoblasto, sabe? Então, essa é a resposta. Tem tempo? Tem. Quando nós fazemos nosso stick bone, ele não se desmancha. A fibrina não vai se desmanchar, ele não vai virar um monte de pozinho ali no leito do seio maxilar. É um processo dinâmico que tem uma deposição de colágeno intensa ali, rapidamente, começa até antes de 7 dias e se estende a 2 semanas, não é? Então, na verdade, nós temos que... A palavra de ordem, quando nós pensamos na agregação desse biomaterial, é a fibrinólise por substituição. Essa é a palavra de ordem, não é? Então, eu acho que, dessa forma, a gente tem como explicar para o pessoal que pode fazer que o negócio funciona, ele vai ficar estruturado no seio até o tempo que você precisa. Se você tiver uma perfuração na membrana do seio, por exemplo, essa matriz ela não vai se dissolver, os grânulos vão ficar soltos e eles vão escapar além daquela perfuração para dentro do antro. Não acontece dessa forma, né? Ele é bem estruturado, o mesmo acontece com a membrana que você coloca de PRF, de LPRF, que você coloca ali no acesso de Caldeoluc, no levantamento do seio maxilar. Ok? Então, fiquem tranquilos. Podem trabalhar com o stick bone, que ele vai ficar lá o bloquinho o tempo que você precisa. Né? Marcelo, parabéns pelo caso excepcional. Olha, eu quero fazer uma alusão a um outro profissional, porque os 2 profissionais mais arrojados que eu conheço trabalhando é o Hernani e o Marcelo. Né? Eles assim trabalham rápido e trabalham de uma maneira assim muito arrojada, né? Criativa. Então eu sempre quando falo nessa questão de expertise, de habilidade cirúrgica, vocês 2 estão no topo da montanha, meu querido. Parabéns pelos casos aí. Eu acho assim que a convivência, né, com profissionais como você é sempre um estímulo, né, para nós todos, né? Assim,
esse grande número de alunos, né, que você conquistou aí ao longo da sua carreira como professor, isso tudo gera uma energia muito boa, né? Eu conheço, sou amigo de vários dos seus alunos e escuto tudo que eles falam de você. E eles têm uma admiração muito grande por você, um respeito, sobretudo um respeito muito grande. Então, isso me alegra muito, né, de saber que você é meu amigo. É recíproco, né? Tiago, obrigado pelo convite, né, da Implantec, a gente é parceiro, né? Espero que vocês tenham sucesso, né? Nós estamos num período de início de arrefecimento dessa loucura que foi a explosão dos pacientes nos centros médicos, né, nos CTIs, nas UTIs, né? Eu acredito muito que nós teremos agora com a vacinação, né? Parece que já tem na idade de 43 anos acima, né? Eu penso que brevemente estaremos nas salas de aula de novo aí, nos consultórios e congraçando, aglomerando novamente, né? Eu acredito muito que... Mas em tudo, tem uma palavra que é uma palavra também, uma palavra de ordem, não é? Meta. Nós precisamos ter meta e com ela nós vamos chegar onde a gente espera, né? Com a ajuda de Deus aí e atingir nossos objetivos, né? Obrigado pela vocês, os 150, 160 colegas que estão conosco aí. Obrigado pela confiança aí no nosso trabalho. Obrigado, Marcelo, por dividir comigo aí os seus ensinamentos, né? Muito prazer estar com vocês. Tiago, muito obrigado pelo convite. Manda um abração aí para o seu pai, sempre amigo. Todos os colegas que prestigiaram também essa apresentação. Muito obrigado pela atenção, pelo tempo de vocês. E estamos aí. E vamos, se quiser alguma informação sobre o curso, se quiserem ver, preparar um stick bone, me liga, aparece lá, nós estamos aí. Vamos dividir conhecimento, é muito agradável, gostoso partilhar. Eu queria aproveitar. Esses videozinhos que nós mostramos aí, eu mostrei um ou dois vídeos que são interessantes, principalmente do stick bone. Quem tiver oportunidade lá, no meu Instagram, lá, @JoséAlfredo vocês têm esses vídeos lá para vocês darem uma checada sempre que necessário. E também lá no Núcleo, né? Estamos disponíveis e pode entrar em contato através do Instagram, telefone. A gente vai estar sempre disponível aí para ajudar sempre que for possível. Queria agradecer, né? Agradecer aos dois professores pela disponibilidade de terem aceitado esse convite. Um pouco inusitado, mas graças a Deus deu tudo certo também. A gente teve alguns percalços tecnológicos, inclusive foi uma das reclamações. Fala, gente, diminui o Tiago da tela um pouquinho, aumenta um pouco a tela do professor Marcelo Camelo, aumenta, enfim. São algumas das dificuldades que a gente tem. E eu acho que deixou até com um gostinho, de todo mundo que assistiu, um gostinho de quero mais. E se esse gostinho de quero mais fosse um curso no Núcleo com os dois professores e a Implantec auxiliando nesse curso? Uma coisa a se pensar, né, Marcelo? Vamos combinar, vamos sim, véio, vamos combinar. O Zé é o presidente do Núcleo, né? Então, assim, tem que partir dele, né? Com certeza. Não, vamos um lugar espetacular. Quem não conhece o Núcleo, possibilidade como essa, né? Quem não conhece o Núcleo e quer se especializar, pode ir lá. Lá é um lugar bacana para estudar, equipado, preparado, organizado, bem localizado, tudo de bom o Núcleo. Uma estrutura Parabéns, show. Zé. E agradecer de novo. Nós chegamos a ficar com 185 pessoas online no total. Quando eu desligar aqui, eu vou ver o número final. Acredito que foram mais de 300 pessoas. Então, agradecer a todos que entraram. É muito bom ter vocês conosco, né? E a ideia é nós termos mais lives como essa. Infelizmente, o Instagram Implantec MG, ele mudou.
esse Instagram nós vamos desativá-lo por conta de alguns problemas que a gente está tendo com o robozinho do Instagram, e o Instagram agora é Implantec Brasil. Então, eu vou pedir a todos para seguir esse Instagram, @Implantec Brasil, e vamos ter ainda mais lives, mais conteúdos. E, de novo, muito obrigado a todos, do fundo do meu coração, e que estejamos juntos das próximas vezes. Um beijo aí para todos. Grande abraço. Ok. Um abraço grande. Abração, gente. Obrigado. Fique com Deus. Tchau.